Um caso, sim, que eu me envolvi, no certo sentido. Daí vou pedir para o Caio ver o caso dessa pasta E, né? Que esse caso, por exemplo, aqui, alguns elementos eu não vou poder falar porque são questões de sigilo, né? Mas é um caso em que o indivíduo ele matou a ex-mulher com um golpe, né? Chamado de gravata, né? Dentro de um veículo. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de um caso, esse me marcou, porque por causa da violência que houve, e eu fui um dos atuantes para representar a pessoa que morreu, né? E é um exemplo também de o que a gente chama hoje de laudo híbrido. Por exemplo, o que é um laudo híbrido? Você tem as fotografias que vão ilustrar o laudo, mas tem circunstâncias que você não consegue ter fotografias. Sabe, esse caso aqui foi o seguinte. Nós chegamos nessa rua para fazer a reconstituição do crime, né? Ver onde o indivíduo havia pego essa pessoa, colocado dentro do carro, né? E saído desse local. E ali estava o indiciado. O indiciado estava lá participando. E os parentes da vítima chegaram e só faltou vir pedrada, né? E aí começou aquela celeuma, né? E a situação ficou perigosa ali, para a equipe policial, ficou perigosa para os envolvidos, né, que estavam ali. Nós precisamos conseguimos fazer só algumas fotos, essas fotos aqui. A segunda parte, olha só o que eu tive que fazer. Tivemos que ir embora. Então, a segunda parte eu tive que fazer no desenho 3D. Eu peguei aquela mesma rua, reconstruí no software, né? E coloquei um momento em que essa situação aqui, esses dois indivíduos, eles se aproximam desse carro, que estaria uma mulher lá dentro, e um desses indivíduos que estão se aproximando era um ex-companheiro, né? Ele se aproxima. Esse momento nós não conseguimos fazer no local, por causa do perigo que até nós passamos a sofrer ali. Essa visão, né? Dentro do software eu consigo colocar uma câmera para ter a visão do motorista. O motorista, ele alega que esses dois indivíduos chegaram dessa forma. Então, eu represento isso, e depois nós pegamos todas as outras versões e colocamos lado a lado, no final de tudo. Porque ela estava num Uber, é isso? Isso. Entendi. Saquei. E ela, essa posição, coloca outra câmera dentro do veículo, essa posição em que ela se assenta, né? Consigo essa visão superior. E aqui, eu sou esse do meio. Eu estou fazendo o papel dela, porque aqueles dois indivíduos entram, um em cada porta traseira, e ela vai para o meio, né? Ali são dois policiais, né? Que estão ao meu lado ali. E o indiciado, ele descreve, né? Essa é a versão do motorista, né? A próxima, esse é um local, esse é o local em que eles chegaram e abandonaram o corpo da mulher. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, volta só essa outra imagem, ó. Esse cidadão, né, que é o indiciado, né, ele diz que entrou numa luta corporal com ela lá, e no final, o que ele faz? Ele pega e dá uma gravata nela. Você acredita? Você acredita que o cara ele queria dar uma gravata em mim,
Mas foi assim, ó, devagarzinho, só para colocar o braço assim, né? Ele pegou e apertou, meu. Eu falei assim, vou dar um tiro nesse cara. Ele apertou meu pescoço, cara. Eu falei assim, não, eu vou dar um tiro nesse cara. Então, esses dois caras que estão aí no carro, eles são os caras que entraram lá no carro mesmo. Aquele último ainda é um polícia. De lá é um policial. Esse é um indivíduo mesmo, esse é um indivíduo que... Foi pego depois. E aí ele cooperou em refazer a cena. Exatamente. Saquei, entendi. Mas o motorista do Uber não tem nada a ver com isso. Ele só estava relatando tudo o que aconteceu. Segundo ele, né, nós registramos a versão dele. A versão dele é que ele simplesmente conduziu o veículo. E como é que acharam esse cara, por exemplo? Sabe? A investigação naturalmente foi atrás, né? Esse caso é um caso que saiu na mídia. A equipe de investigação é muito boa, né? Ela vai atrás, ela conseguiu localizar esse indivíduo. Aí te falam, a gente conseguiu achar um dos caras que estão envolvidos, vamos lá fazer uma reconstituição. Isso. Aí ele vai junto e tu vai lá para entender tudo e depois passa pro software todas as informações que ele te passar. Exatamente. Saquei. A versão dele, a versão aquele segundo indivíduo, a versão do motorista. E o que o perito faz? Aí o perito junta tudo e avalia a compatibilidade de ter ocorrido de um jeito ou não. O que aconteceu aí? Ele aplicou ali um chamado golpe de gravata nela, né? De forma que ela veio desfalecer. E o corpo, ele jogou... diz ele que abriu a porta e empurrou o corpo, caiu do lado do veículo ali, naquela outra imagem que a gente viu. Só que a perícia nós constatamos, observando as fotografias da data dos fatos, que na verdade a vítima ela estava a 5,5 metros num barranco caída lá embaixo. Ela já havia sido, inclusive, comida por vermes, né? Caramba. O tempo que ela ficou. Então, não foi compatível. Porque só jogar assim não teria causado essa queda toda, é isso? Só empurrado do carro não teria feito ela cair 5 metros do barranco, é isso? Exatamente, do ponto em que ele disse que ela foi simplesmente jogada próximo da porta. Né? Então esse caso me revoltou de tal forma que uma porque o cara apertou meu pescoço, né? Quase eu dou um tiro nele. E outra porque eu ia sair de férias 2 dias depois. Mas eu fiquei revoltado que esse cara estava solto por um crime que estava óbvio. E a família revoltada, né, a população na rua começou a vir para cima das viaturas. E eu vi aquela situação. Eu atrasei 5 dias das minhas férias só para terminar esses desenhos, montar o laudo e falar, tá aqui, ó.